O ex-deputado Jean Willis chamou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, de mau caráter e afirmou que foi sabotado pelo gestor da pasta. A declaração ocorreu ao podcast Bi-Quarentona no YouTube. Ele se sentiu ameaçado, então ele fez um processo de sabotagem em relação à minha ida para o governo. E ele utilizou o tweet que eu fiz sobre Eduardo Leite para isso. E aí, claro, todos os colunistas dos grandes jornais, Paulo Pimenta é o secretário da comunicação e, portanto, é o cara responsável pela distribuição da verba de publicidade do governo na imprensa, nos veículos de comunicação. Então, ele nem precisa pedir. O simples fato das pessoas saberem que ele é o responsável por essa distribuição já leva pessoas a aderirem, digamos assim, às causas dele sem que ele peça. Então, todos os colunistas me defenestraram durante uma semana e era evidente que havia ali uma orientação da SECOM para isso. E aí, Paulo, a gente sabe que o Jean Willis estava de olho num carguinho nesse governo. Para quem tem 38 ministérios, um a mais, um a menos, não faz muita diferença, né? Mas o que o Jean Willis disse é que foi sabotado, nas palavras dele, aí, pelo Paulo Pimenta, da SECOM. Paulo Pimenta deve estar muito feliz com essa promoção que o Jean Willis está fazendo dele. Porque você ser atacado ou acusado de qualquer coisa pelo Jean Willis é um prêmio. Jean Willis é um problema quando ele te elogia, significa que você está fazendo algo errado, tem que rever a sua conduta. Agora, ele descreve aí como é que funciona essa relação da grande e velha mídia com o governo federal. Nessa parte ele não está mentindo, não. É isso, Paulo Pimenta tem a chave do cofre, tem a caneta, e se alguém aí que está de olho no cofre suspeitar que o Paulo Pimenta tem uma vontade ou receber uma manifestação de vontade do Paulo Pimenta, esse sujeito tende a atender para ser atendido. Ele vai fazer rir para poder rir, né? Como diria, se eu não me engano, é o Capitão Rocha, lá do Tropa de Elite. Então, nessa parte aí, o Jean está falando a verdade, mas agora ele está experimentando, né, a máquina que ele ajudou a construir, o governo do amor, que não amou o Jean Willis, e aí nesse ponto eu também acho o Jean um injustiçado. Ele é um quadro que atende totalmente este governo, é um quadro que se encaixa plenamente nesse governo, tem a baixeza deste governo e poderia sim estar em seu primeiro escalão. Por isso, minha solidariedade ao Jean Willis. Ana, Jean Willis dançou aí num cargo para esse governo, hein? Pois é, todos querem mamar no dinheiro do pagador de impostos, porque tá uma farra, né? Me segura que eu vou sair dançando. Todo mundo quer uma boquinha no novo Aerojanja. Olha, eu acho que o Paulo foi perfeito. O que eu posso deixar aqui de consolo para o Jean Willis é para ele não ficar triste, não. Ana Moser também foi sabotada e descartada pelo Lula. É assim mesmo no governo do amor. Fica triste, não. E aí, Silvio? Jean Willis fez um desabafo aí nesse podcast Bi-Quarentona. Nunca tinha ouvido falar aí do podcast. Esse é daqueles casos, antes de mais nada, que a gente torce pela briga, evidentemente, né? Mas eu concordo com o Paulo, porque nesse caso especificamente, o Jean Willis tem um ponto e ele está falando a verdade. Numa briga entre ele, que voltou ao Brasil com a certeza de que seria acomodado aí em algum cargo, alguma assessoria especial, posou ao lado da Janja, fez foto, né? Ou seja, ele já entendeu que ele estava empregado. E aí, de repente, veio o veto do Paulo Pimenta. Os motivos a gente não sabe exatamente, mas deixa ele falar. Daqui a pouco sai o motivo real, Paulo Pimenta responde. Mas o Paulo Eduardo Martins, não o Paulo Pimenta, tem toda a razão quando o Paulo lembra que a SECOM é o cofre, é o dinheiro de publicidade, é o dinheiro que abastece o consórcio da velha imprensa. Então, sempre que o PT esteve no poder, a SECOM é bajulada, intensamente, porque é dali que saem os milhões.
Né? Dali que saiu o dinheiro que voltou a abastecer, né? A torneira voltou a molhar as grandes redações. A gente sabe disso. O Poder 360 divulgou, inclusive, os números desse primeiro semestre. Nós trouxemos aqui os números no nosso Oeste Sem Filtro. Essas emissoras, principalmente aquela que hoje tem prestado serviço de assessoria de imprensa, mostra que esse serviço não é gratuito. Eles voltaram a receber muitos milhões de reais. E aí, quando o Jean Willis diz o Paulo Pimenta é bajulado por editorialistas, colunistas, pela cozinha, para usar o jargão das redações da velha mídia, ele está falando a verdade. Aliás, Paulo Pimenta, salvo engano, estava dando entrevista hoje para uma dessas emissoras que integram o consórcio. Então, não é mentira que entre Paulo Pimenta e Jean Willis, a velha mídia ficou com Paulo Pimenta. Mas vamos continuar. Fala mais, Jean Willis, queremos ouvir.